Olá, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer pelas curtidas, né, pelas visualizações do vídeo anterior, que eu comentei sobre a, eu não sei se eu posso dizer exigência ou a sugestão, melhor, né? A sugestão para que, quando se for abrir um tarô, né, para jogar tarô para alguém, ou até mesmo para si mesmo, que se, se permita a ter um ritual de abertura. E esse ritual de abertura ele vai dizer se está num bom momento, se é apropriado jogar para aquela pessoa naquele momento, para si próprio, né? Então, agora eu vou entrar com outro tema, outro assunto, que eu fiz um comentáriozinho muito rapidinho nesse vídeo que eu cito, que é sobre sedimentação, né? E aqui, ó, já vou mostrando logo para vocês, aqui, ó, sedimentando as tiragens, tá vendo? Sedimentando as tiragens. Aí eu já botei umas exposições aqui, o que eu comentei ainda há pouco, né? A questão da abertura, que está no vídeo anterior, vou deixar aqui no card, caso queiram, quem não viu ou queira ver, né? Só ir aí no card, ou quem viu quer rever, né? Tá aí também. Mas vocês vão perceber que lá no exemplo anterior, em relação à abertura, as lâminas eram outras, né? Eu posso até fazer algum comentário em relação a essas aqui, mas o foco não é esse. O foco é sobre tiragens. O que são tiragens? São as montagens, né? São as montagens do tarô para determinada finalidade. Quando você monta um tarô, você pode estar montando de forma aberta, plena, totalmente aberta, para explorar tudo de forma aberta, ou você pode fazer como eu faço, né? Que é o mais comum de eu praticar, né? De eu fazer, que é o quê? Então eu faço tiragens normalmente para aquilo que é o que é a vida, é o que é essencial, é o que a vida pede, né? Que é o quê? Saúde, plano da materialidade, plano da afetividade e plano da espiritualidade, né? Então, o que acontece? Quando você vai dispor as lâminas, elas têm que saber por que elas estão ali. Elas estão ali por que motivo, né? É importante haver uma interação de frequência, de sintonia, de mente, corpo, espírito, ambiente, uma série de coisas estão envolvidas numa abertura de tarô. Agora, é importante entender o seguinte, olha aqui. Aqui é um tipo de tarô, né? É um segmento de tarô, ok? Existem vários tarôs. Tem até o tarô cigano, que até um tempo atrás eram as cartas comuns que viraram cartas ciganas e que depois trabalhou-se e criou, desenvolveu-se, vamos chamar assim, as cartas do tarô cigano, né? Mas tem tarô do Crowley, que é muito interessante. Tem o mais comum, tradicional, que é o de Marcel. Tá aí. Tem de Rider, que é o que eu uso normalmente. Enfim, tem vários. Agora, tem vários. E esses vários, eles são produzidos, eles são fabricados, né? São confeccionados e são colocados à venda, né? Eles são colocados à venda. Quando eles são colocados à venda, quem produziu, quem fabricou, quem confeccionou num intuito, que era de ganhar dinheiro em cima daquele artigo, daquele produto, ok? Quem revendeu, não muito diferente disso. Embora raramente você ainda vai encontrar alguém que tem um conceito mais
és espiritualista em relação a esse tipo de artigo, a esse tipo de produto. O fato é que, quando você compra, você está comprando para quê? Para ter simplesmente como um elemento de conteúdo cultural, literário? Você quer tê-lo para dar aula? Você quer tê-lo para orientar, para ajudar, para interpretá-lo, né, de maneira que essa interpretação ajude a um encaminhamento ou uma conscientização, a um despertar? Enfim, é importante que haja um propósito, é importante que se saiba por que aquela lâmina está ali. Isso até pelo fato de que cada lâmina, no seu arquétipo lá, com seus arcanos, eles são múltiplos de percepção, de visão, de informação. Além disso, são mutáveis. Por exemplo, uma lâmina tal, ela pode, para um determinado assunto, você pode vê-la de uma maneira. Para um outro assunto, aquela mesma lâmina, você não vai ver aqueles mesmos conteúdos, aqueles conteúdos que estão ali. Você pode ver coisas diferentes. Então, para que não haja uma confusão, para que não haja uma dispersão, sabe? Para que não haja equívocos, né? O ideal é o quê? É você ter o que a gente chama de carta marcada. Carta marcada, dentro da linguagem esotérica, dentro da linguagem da tarologia, é o quê? Exatamente aquela carta ou aquela lâmina, ela está ali dentro de um posicionamento, ou num posicionamento que está relacionado a pontinho, pontinho, pontinho. Então, por exemplo, aqui, nessa informação que eu estou passando, nós aqui temos saúde. Então, essas cartas que estão aqui, elas estão aqui dispostas à saúde. Então, aqui, por exemplo, vamos colocar isso, vou passar para vocês como eu faço. Tá? O que não quer dizer que vocês devem fazer exatamente como eu faço. Pelo contrário, se vocês puderem criar a sedimentação de cada um de vocês, a maneira como vocês vão lidar, é talvez o mais adequado. Tá? Mas também não há nada que impeça que siga um formato que já tenha num livro, já tenha numa indicação literária, ou alguém que já formou, e aí você pode aproveitar aquela formação, sem problema nenhum. O fato é que, mesmo assim, você precisará fazer a sedimentação. O que é a sedimentação? Aqui, eu botei aqui embaixo, aqui, ó. Daqui a pouco eu explico essa parte daqui, mas deixa eu ir direto aqui na tiragem de saúde, tá? Tiragem sobre saúde. Essa tiragem aqui, ó, essa tiragem se refere à saúde, ou seja, é uma montagem que eu dispus, que eu desenvolvi, que eu criei, né? E a partir dessa criação eu fui imantando ela. Aquela posição significa isso, é para isso, né? Naquela outra é para aquilo outro, e assim vai. Como está aqui. Aqui, por exemplo, o que é carta 1? Carta 1 aqui não é essa 1 enquanto as ordens das lâminas não, tá? Foi para eu mostrar para vocês como é a maneira como eu ordeno a disposição. Não é a ordenação das cartas, mas a disposição. Por exemplo, a carta 1, ela vai significar a posição 1, né, que é a posição 1 vai significar a situação daquela pessoa naquele momento. Tá? E aí eu botei aqui, ó, o imperador. Portanto, isso significa que aqui é o imperador. Então, a carta que está aqui no meio é a primeira carta que eu disponho para uma abertura de saúde. Em seguida,
vem a carta, a segunda carta a dispor, né? A segunda tem o significado do plano da consciência. É a parte mental, que de certo modo tem a ver também com a coisa da psique, da psicologia, da psicológica. Tem uma coisa assim também, tá? Então essa carta apareceu aqui na minha espontaneidade, a carta à morte. Aqui, ó. A terceira disposição, a terceira carta disposta na tiragem de saúde foi que carta? Foi a carta O Julgamento. Está onde? Está aqui embaixo. Ó. Então aqui foi a primeira, aqui foi a segunda, essa foi a terceira. Essa significa o quê? Qual o significado dela ali? O que ela representa ali? Ela representa comportamento. Esse comportamento, dentro daquilo que eu sedimentei, que eu imantei aquela posição, foi para que finalidade? Para aquela carta que sair ali, ela vai estar falando sobre como que aquela pessoa está se comportando no seu cotidiano ou em relação a essa situação do momento. Então, aquela carta de baixo, que eu até posso colocar aqui, ó, que é um plano, que é como se fosse a Terra, né? Aqui é a Terra. Então, aqui é a base, aqui é o chão. Muitas das vezes, eu chamo essa carta da carta do, olha aqui, carta do pé. Ora, se essa é a carta do pé, essa aqui é a carta da... É ruim de escrever com esse negócio aqui. Da cabeça. Ó, não sei escrever com esse negócio aqui não. Mas vamos lá, só para... Eita ferro. Mas eu ainda vou ter bastante visualizações, alunos ou pessoas que queiram compartilhar, e aí eu vou conseguir comprar esses materiais mais modernos, onde a gente tem lá, acho que é um tabletzinho, a gente vai escrevendo e fica bem melhor. Mas até lá, vamos com o que a gente tem, né? Então, se aqui é o pé, aqui é a cabeça, isso aqui pode ser o quê? Entre aquilo que eu já disse, se é a situação do momento, também pode estar significando o meio do corpo, né? Mas isso a gente só nos desenvolvimentos para a gente poder saber lidar, enquanto a carta numa ideia de situação do momento, um plano de consciência, um comportamento, e em seguida, qual foi a carta? A seguida foi a posição 4, é aqui, literalmente, digamos assim, é um indicador de saúde, ou seja, é essa posição aqui. Essa posição é a posição indicadora de saúde. É ali que vai dizer se a pessoa está ou não está doente. É ali que vai fazer uma orientação. É ali que vai dar indicação, vai indicar, tá? E ao mesmo tempo pode até informar numa orientação pela combinação ou pelas combinações como orientar. Mas eu diria que a orientação mesmo está onde? Está na última posição, que é essa. Vamos apagar um pouco isso aqui, que eu vou fazer uma bagunça, né? Que é essa aqui. Essa é a última posição aqui, ó. E o que ela representa? É a perspectiva em relação àquela situação do momento, aquele possível ou não diagnóstico, aquela maneira como a pessoa está pensando, como é que ela está lidando, cabeça, poder de cima para baixo, poder de guiar, poder de vida, né? De como conduzir. E, obviamente, em relação ao comportamento. Então, a última carta é a perspectiva, ou poderia também ser chamada de solução. Aí, o que aconteceu aqui nessa disposição é que quando eu fui escolhendo assim as cartas aleatoriamente, essas foram as que se encaixaram, digamos assim, nessa tiragem de exemplo para essa parte que envolve essa sedimentação de tiragem, né? Expondo, explicando.
E isso tem importância, caracoles, tão quanto eu acho que tudo tem importância dentro da questão do tarô, da disposição de tarô, para jogar tarô, vamos lá, jogar tarô, bater tarô, tirar tarô, virar tarô, porque para cada região, para cada, às vezes, um estado, uma cidade, para outra, muda esse termo. Eu normalmente uso o jogar, né? Embora talvez virar as cartas fosse realmente o mais adequado, né? Mas enfim, quando fala bater, porque vocês devem ter tido infância, então eu tinha aquele negócio das figurinhas e de bater. Quando batia, qual era a intenção de bater em cima daquele bolo de figurinhas? Virar, né? Virar, mesma coisa, tá? Então, essa é a ideia de sedimentação. Vou tentar não ser muito extenso nos vídeos, por isso que os vídeos não devem passar de 20, 21, 22 minutos. Então, enfim, então isso aqui é a tiragem e a sua disposição. Essas duas de cima já é uma outra coisa que eu também criei, que é o seguinte. Essas duas cartas, elas têm, na verdade, o seguinte. É como se fosse uma dica, uma orientação para mim, como consultor. Então, quando a pessoa embaralha, corta e tal, aí ela né? Ela corta o baralho lá, aí sai duas partes, né? Eu viro essas duas partes e vejo qual é a carta que está aqui e qual que está aqui. Aí, no caso, seriam representadas pelo imperador, olhando, ele está à minha esquerda e ele está olhando para a esquerda. Olha aqui, ele está à minha esquerda, certo? Aqui é a minha esquerda, aqui é a minha direita. E ele está aqui na esquerda, olhando para a esquerda, ok? E aqui é a lâmina, o diabo. E ele está aqui, não está olhando para lado nenhum, não está posicionado para lado nenhum, ele está aqui, ativo aqui, né? Sobre um caldeirão, uma barra vermelha muito intensa até. Ele é muito vermelho intensamente, o que não é muito diferente desse aqui. Mas o que acontece? Essas duas lâminas, aí já para me estimular, me dar orientação, me dar uma oreca, me dar uma ideia, né, de como eu tenho que trabalhar essa tiragem. É como se essas duas me informassem o seguinte, mais ou menos o que possa já estar acontecendo com aquela pessoa mesmo antes dela abrir o tarô, a tiragem aqui nesse caso de saúde, e também me ajuda a ter um comportamento de linguagem, me ajuda na linguagem, de como eu vou conversar com essa pessoa, como é que eu vou expor as coisas para essa pessoa. E isso também, creio eu, ser bastante significativo, porque se você encontra uma pessoa, como lá naquela abertura da tiragem anterior, né, do vídeo anterior, onde eu fiz a questão da abertura, lá aparentemente aquela pessoa devia estar com algum problema, né? Agora, ainda falei, pode ser um probleminha, um problemão. O fato é que ela está com problema. Agora, como é que é esse problema? Às vezes eu tenho que saber lidar. Pode ser uma questão de depressão, mas pode ser uma questão muito mais direta, organicamente, fisicamente. Pode ser questões até psiquiátrica que talvez seja um pouco mais além do que uma depressão, que a depressão, embora seja uma coisa horrível, né, que leva a situações muito, muito, muito desagradáveis e tal. Enfim, então é isso. A sedimentação, eu vou continuar, né, num outro vídeo, porque aqui realmente a gente parece nada, mas precisa ir futucando. E como eu disse lá no vídeo anterior, eu gostaria de, ao mesmo tempo, mostrar a teoria e a prática, né? E é mais ou menos isso. Aqui eu mostrei uma teoria que é como eu disponho a disposição e só não explorei muito, né, a questão das lâminas que estão aqui. E isso eu vou fazer no vídeo seguinte, tá bom? Fica aí que eu nem vou sair daqui, só vou tomar uma água e vou continuar. Vou botar isso numa playlist porque eu acho que fica legal, tá bom? Obrigado. E se puder, continue aí dando uma força aí.
com joinha. Eu não gosto muito desse bagulho, não, sabe? Joinha, compartilha, mas fazer o que, né? Para sobreviver tem que ser assim, né? Enfim, então se achou que tá legal, faz um comentário. Se tem dúvida, faz um comentário, porque eu vou ficar ligado. Dessa vez eu vou ficar ligado mesmo. Pelo menos eu estou aqui para tentar responder e continuar publicando, mas de uma forma um pouco diferente quanto aquelas ideias que eu tinha antigamente e não conseguia muito executá-las de uma forma disciplinada, digamos assim. Tá bom? Então, até mais tarde, para quem quiser continuar. Tá? Quem que também achar interessante quiser convidar alguém, tá aí, o vídeo está gravado. Tchau.